Moradores do condomínio Aragão 1, em Sertãozinho, reclamam das péssimas condições dos prédios que foram entregues em 2012. Eles cobram providências dos responsáveis. Os prédios são de 2011, mas parecem velhos. Já foram a solução, mas hoje representam um problema. Em Sertãozinho, viver no condomínio Aragão 1 tem sido encarar desafios todos os dias. Os problemas são as infiltração, são os telhados, as caixas d'água. Você pode ver que elas estão em cima do telhado, no último pavimento. Estoura a caixa d'água, você não consegue tirar ela e pôr outra porque não tem por onde entrar. Entendeu? Então ela está presa lá dentro. A parte de encanamento também está muito ruim. Dentro dos apartamentos, a situação é lastimável. As infiltrações estão em várias paredes. O cheiro de mofo é insuportável. E quem paga a conta são os moradores. Tá dando vazamento, tem infiltração, tá dando até tem hora que aparece escorpião, aranha, essas coisas. Então tá complicado bastante. Acontece de ter vazamento dentro de casa, ter as coisas, a gente vai procurar. Ah, mas a construtora já venceu o prazo já. Para mexer, você tem que fazer isso daí você próprio. Você mexe numa coisa, afeta o de cima, você não sabe como que funciona. Então não tem condição, não tem condição. Pedaços de gesso se soltam do teto com frequência. Muitas telhas estão soltas e tem até caixas d'água com vazamentos. Por tudo isso, a pintura perde o brilho e até a parte elétrica fica comprometida. Achei que a gente estava vindo para um lugar decente. Aqui não é um lugar decente para pessoas de bens morais. Aí um lugar desse, é um lugar da gente fazer um churrasco, um aniversário. A gente tem que pagar uma área de lazer para fazer, porque aqui não tem condições de fazer. Além de todos os problemas apontados dentro dos apartamentos, os moradores também sofrem com a área externa. Olha só, o mato alto, brinquedos quebrados, a área de churrasco completamente destruída. Ou seja, é uma situação pior que a outra. E sem saída, eles pedem socorro para a prefeitura. Você não tem dinheiro, você não tem nada para você poder estar fazendo isso aqui. Então, da prefeitura, eu gostaria de estar pedindo para eles dar uma atenção maior aqui sobre a roçada, sobre a limpeza. A gente leva o problema e eles vêm com a solução. Não assim, a gente está pedindo e eles dão tudo indeferido para a gente. O síndico explica que, apesar de parte do condomínio ter sido alvo de vandalismo, muitos dos problemas deveriam ser resolvidos pela construtora. No entanto, a empresa estaria alegando não haver mais garantias sobre os apartamentos. O primeiro e o segundo ano, eles deixavam uma equipe aqui dentro para atender o Aragão 1 e o Aragão 2, para ver se é infiltração, sobre a estrutura. Só que eles dão um certo tempo, eles não vêm aqui mais e você chama, você tem o próprio morador que tem que estar chamando, eles não te atendem mais. Com os apartamentos sucateados, muitos condôminos têm deixado de pagar a taxa de condomínio e, sem recursos, os moradores recorrem ao poder público para obterem melhorias no Aragão 1. A pessoa fala que como que pode pagar um condomínio, sendo que não tem limpeza, não tem nada cuidado, as coisas quebradas. Como que a pessoa anima para pagar um condomínio? Não tem nem como. Outra reclamação do síndico é que a Caixa Econômica estaria deixando de oferecer alguns serviços, como projeto social para os moradores. Foi destinado uma verba para estar fazendo aqui e esse projeto não deu andamento. Ele começou e parou devido à falta de pagamento, segundo a empresa que estava fazendo aqui. Davi Florim, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A construtora responsável pela obra não se pronunciou. Já a Prefeitura de Sertãozinho disse que, apesar de ser um empreendimento habitacional de interesse social, trata-se de um condomínio particular, não sendo responsabilidade do município. Disse ainda que sua incumbência era acompanhar o trabalho técnico social junto aos moradores, o qual já se encerrou. Sobre os serviços de ordem pública, declarou que a Prefeitura faz a sua parte e está à disposição para atender às solicitações da população. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Sim, infelizmente, esses problemas são frequentes em condomínios e os moradores sofrem as consequências. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Mauro de Castro Freitas, que é urbanista. Mauro, quem é responsável por essa situação vivida pelos moradores? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, normalmente a responsabilidade principal da construção de um prédio é referente à construtora. E nós não temos, assim, vamos dizer, uma prescrição de prazo dessa responsabilidade. Por quê?
qualquer falha advinda, por exemplo, da estrutura do prédio, é responsabilidade da construtora. Uma falha de projeto é responsabilidade de quem efetuou o projeto. Portanto, essa responsabilidade, ela não termina, por exemplo, com 5 anos. Ela continua enquanto o prédio existir. Mauro, quem vive lá reclama que foi esquecido até pelo poder público. A prefeitura fala que não tem responsabilidade. Teria para ajudar esses moradores? Bom, a prefeitura tem responsabilidade por ocasião da entrega da obra. É o caso de efetuar a vistoria para emitir o habite-se da construção. O habite subentende-se o quê? Que a construção está em perfeito estado para sua utilização. Após o habite-se, qualquer falha decorrente, ou seja, de mau uso do prédio ou da construtora, merece uma vistoria técnica. Nesse caso, a prefeitura poderia colaborar fornecendo uma equipe técnica para fazer essa vistoria. E quanto às áreas de lazer do condomínio que estão completamente vandalizadas, de quem é a responsabilidade nesse caso? O síndico tem também? Aí, no meu caso, a responsabilidade é do condomínio. O síndico representa o condomínio e, por consequência, os moradores. Portanto, a responsabilidade é de todos os moradores do condomínio. Portanto, se está havendo mau uso, depredação, cabe ao condomínio examinar onde está ocorrendo e quem está provocando esse tipo de dano. E o que os moradores devem fazer para resolver essa situação? Qual seria o caminho? Bom, os moradores, em primeiro lugar, eles têm que se habituar a conviver com um equipamento que é um equipamento de uso coletivo, é um prédio multifamiliar, não é uma residência individual. Portanto, existem direitos e obrigações de todos e isso consta do regulamento do condomínio. No caso, todas as áreas públicas, por exemplo, de uso comum, sistema de lazer, áreas de circulação, depósitos de resíduos tipo lixo, cabe aos moradores fazerem o cuidado da manutenção, assim como as vias de acesso. Ok, Mauro, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre furtos de fios numa passarela de Ribeirão. É com você, Pucci. Ok, até já.